Muito bom dia a todos aqueles que mais uma vez se reúnem para esses nossos estudos conjuntos sobre o registro de imóveis. Nesta atividade acadêmica, Registro sobre Registros, a aula número 77, a 36ª aula sobre o princípio da legalidade registral. Eu não vou dizer nada sobre a qualidade, não me cabe fazer essa avaliação, mas do ponto de vista de quantidade, ao menos, acho que nunca se escreveu tanto sobre legalidade registral. Quero agradecer ao reitor da Uniregistral, Dr. Francisco Raimundo, estimado amigo, pela oportunidade que concede para essas reuniões, saudar o público que nos assiste pela via eletrônica, saudar uma coisa muito importante que se fez e que demonstra também o desapego do Dr. Francisco Raimundo por honrarias. Ele acaba de designar o Dr. José Renato Nalini, meu estimado amigo e compadre, hoje secretário da Educação do Estado de São Paulo, que foi presidente do meu Tribunal de Justiça, para ser o novo reitor da Uniregistral a partir da, salvo engano, a segunda quinzena de abril. É muito importante a agregação do nome do desembargador Nalini a estas nossas reuniões, sem embargo do grande trabalho que foi efetivado pelo Dr. Francisco Raimundo no exercício da reitoria da Uniregistral. Eu acho que neste quase biênio do Dr. Francisco à frente da Uniregistral, fez-se mais do que em toda a vida da Uniregistral, sem prejuízo do esforço anterior a que se dedicaram muitas pessoas para esta universidade corporativa. Quero também dizer-lhes duas ou três coisas mais. A primeira e para mim é muito satisfatória, que hoje nós encerramos com esta aula a matéria que é objeto do segundo tomo do Registro sobre Registros. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui uma cópia da primeira capa e última capa do livro, que está já na sexta-feira. Os primeiros exemplares físicos já estarão em mãos. Eu confesso que eu estou até um pouco ansioso para vê-los. E está naturalmente à venda já, na pré-venda, no site da editora Primus, www.iusnaturale.com.br. Quero também lembrar-lhes que e hoje, honrado com a presença da doutora Laura, do doutor Pedro e do doutor Rodrigo, que foram os organizadores do Vademecum, que eu tive a ocasião de coordenar, que também o Vademecum está em vias de publicar-se. E com uma preocupação que eu queria louvar dos três organizadores, que é de procurar exatamente ao tempo do lançamento atualizá-lo e até mesmo, no caso concreto, retificar uma errata da qual não tiveram culpa. E vão fazer isso por via eletrônica. Eu me lembrava aqui durante a semana, na gravação do Pinga Fogo, que no Brasil especialmente, mas em toda parte é assim, mas no Brasil especialmente não é sequer pensável, não é cogitável lançar um Vademecum atualizado, inteiramente atualizado. Porque entre ir para o diagramador e a gráfica e sair do prelo, dezenas de leis já são editadas. Isso é inevitável. Então, o que eu louvo na preocupação dos organizadores, e eu faço de público, é esta diligência de tentar suprir a diferença que há entre o lançamento da obra e a sua remessa para a gráfica. E o surgimento, a superveniência de uma normativa. E isso o farão, segundo eu fui informado, por meio de remessa eletrônica aos adquirentes do Vademecum e adiante com uma separata que também será expedida em papel. Muito bem, eu fico muito satisfeito com isso. Bom, ao final da nossa exposição de hoje, vamos, como de hábito, fazer sorteio de 4 livros. Melhor dito, de 4 exemplares. 3 livros e 4 exemplares. Para os que estão inscritos na base de dados da educação à distância da Uniregistral, inscrição gratuita, esses 2 livros. O primeiro,
primeiras impressões sobre a lei número 13.465/2017, obra do meu estimado amigo, desembargador Vicente de Abreu Amadei, do Dr. Alberto Gentil de Almeida Pedroso e do Dr. Ralfo Valdo de Barros Monteiro Filho. E também este, do muito competente magistrado paulista Márcio Câmara de Lima, uso capião coletivo e desapropriação judicial. Para os que, durante a nossa exposição, compartilharem a explanação que fomos proferindo aqui e a compartilharem publicamente, igualmente um outro exemplar das primeiras impressões sobre a Lei 13.465 e o primeiro tomo da série Registro sobre Registros. Muito bem, vamos à nossa aula de hoje, com que pretendemos encerrar o capítulo relativo ao princípio da legalidade. Era corrente durante a vigência do nosso Código de Processo Civil anterior, de 1973, o código chamado Código Buzaide, que foi provavelmente o código melhor estruturado do ponto de vista científico. Uma outra coisa é que ele talvez não se aplicasse inteiramente ao Brasil, dadas as circunstâncias locais, muitas vezes, que não permitiam a sua aplicação escorreita. Mas um código elaborado por um dos maiores pensadores do direito no Brasil, que foi o professor Alfredo Buzaide. O Alfredo Buzaide foi meu professor na pós-graduação, na São Francisco. E era muito engraçado, uma coisa que ele fazia, eu já narrei isto e penso que isso não deprime a imensa personalidade que ele tem, mas era uma peculiaridade dele. A primeira parte da aula, era uma aula, geralmente demorava 4 horas, e na primeira parte da aula ele se dedicava a indicar livros para os alunos. Naturalmente, nas primeiras aulas eu copiei. Depois, a partir da terceira aula, eu já não copiava mais pelo motivo que eu já vou lhes dizer. Ditava vários livros, alguns em alemão, fazia questão de ele falava muito bem alemão, vários em italiano, francês, inglês, e ia embora. Para no final dizer assim, olha, esses livros só se encontram em 2 lugares, na Universidade de Munique e na minha biblioteca pessoal. E eu não empresto. Mas permito que, se quiserem, façam uma visita à minha biblioteca e podem consultar. Eu, a partir daí, não copiei mais. Geralmente levava 1 hora e pouco só na anotação da bibliografia que nós não íamos encontrar. Muito bem. Era corrente entender que terceiros, isso na vigência do Código de 73, não poderiam intervir na fase pré-sentencial da dúvida. Quer dizer, antes da sentença de primeiro grau, não cabia terceiro intervir. Então, quem intervia no processo de dúvida até a fase da sentença? O requerente, ou solicitante da suscitação de dúvida, o suscitante, ou seja, o oficial do registro, ou seu substituto, e, naturalmente, o Ministério Público e, por óbvio, o juiz, que vai dar a sentença. Antes, portanto, de proferida a sentença, o terceiro não poderia intervir, qualquer que fosse a sua condição. Depois da sentença, era admissível. Já aqui, considerando assim, uma coisa é a admissibilidade, outra coisa é a pertinência. Ou seja, admissível, abstrata, genericamente. Será que é pertinente para o caso? Isso tinha que ser julgado caso a caso. Julgava-se de acordo com a situação concreta. Mas admissível era. Antes da sentença não era nem admissível. Não adiantava pedir porque não se examinaria a pertinência uma vez que a admissibilidade estava vedada. Isso sempre se entendeu. Partiu de uma solidificação pretoriana e era mais ou menos tido como regra. Essa orientação, embora seja justo dizer que isto, que eu saiba, ainda não foi examinado com o debate necessário, com a profundidade necessária nos julgamentos pretorianos de que eu tomo conhecimento. Aqui em São Paulo, seguramente não se discutiu ainda isto. Mas já não parece que esta orientação possa manter-se sem grande dificuldade. E isto em face do que constitui uma grande novidade específica no Código de Processo Civil 2015, que é o seu artigo 15, que, como eu já disse em vezes anteriores aqui, determina a aplicação nos processos administrativos, entre outros, e aí está o processo de dúvida, das normas do Código de Processo Civil, das regras do Código de Processo Civil.
Essa norma não existia, essa regra não existia no Código de 73. Então, quando nós queríamos, pelo menos na fase pré-sentencial, ou até a aprovação de sentença, no processo de dúvida, invocar as normas do processo civil, nós tínhamos de fazê-lo analogicamente. Ou seja, uma regra do processo civil se aplica analogicamente ao processo administrativo. Agora não, agora já não se aplica analogicamente, se aplica por uma determinação de incidência subsidiária e supletiva do Código. Então, isso muda bastante a argumentação aqui. Resta saber se de fato, agora é outra história, se de fato há situações que possam aconselhar essa intervenção. Nós podemos hesitar aqui, é bom que se diga isso, sobre a exata designação de certas coisas. Vamos ver que eu tenho dúvida se nós podemos falar em litisconsórcio no processo de dúvida, porque não há lide. Se não há uma litis, não se pode falar propriamente em litisconsórcio. Mas a situação é assemelhada. Então, deixando essa parte de discussão para frente, nós vamos aqui só examinar se haveria situações que, teoricamente, seriam capazes ou seriam suscetíveis de atrair para o processo de dúvida a intervenção de terceiro. Sempre pareceu haver interesse jurídico na intervenção de terceiros na dúvida registrária, e aqui já se tratou do amicus curiae. Na semana passada eu até observei que o amicus curiae hoje pode ser até mesmo pessoa jurídica, física e jurídica. E, portanto, eu vejo que pode haver casos em que, suponham, aqui a Arispe tem interesse em intervir no processo de dúvida. E ela, nada impede que ela requeira ao Conselho, aqui de São Paulo, a sua participação no processo de dúvida a conta de ser amicus curiae. Isso até agora eu desconheço se tem havido algum caso com essa intervenção. Penso que a matéria precisaria ser... Esse é um dos pontos a que eu chamo a atenção dos registradores para que efetivamente estudem o processo de dúvida. Porque pode ser um grande benefício institucional e doutrinário, sobretudo doutrinário que me preocupa aqui, a intervenção de uma entidade, por exemplo, como a Arispe ou como a Uniregistral, em um processo de dúvida. Parece-me bem. Mas para isso é preciso dominar o processo de dúvida, porque se desconhece o seu mecanismo, ninguém vai se oferecer como amicus curiae. Né? Pensemos em outras hipóteses, assim, por exemplo, e eu aqui repito, ainda que impropriamente não pareça adequado, pois que chamemos de litisconsórcio aquilo que se ostenta em face de algo que não é lide, portanto que não é litis. Mas, a despeito do nome, vejamos essa hipótese. Aqui eu já mencionei esta matéria em aula anterior. Só que eu usei, naquela altura, Laura e Amanda. Aqui nós vamos usar Tício e Semprônia, como está no texto. Tício e Semprônia são adquirentes secundum scripturam notari, ou seja, segundo a escritura do notário, ou dos notários, de um determinado imóvel. Os dois são adquirentes. O Tício é que leva o título ao registro. Quando é feita a qualificação, o registrador entende que não pode fazer o registro perseguido. E o Tício, então, pede que se suscite a dúvida, faz o requerimento. Mas, a seguir, ele não revela a mínima disposição em impugnar os motivos da recusa do registro. Abandona. A Semprônia, que não foi a solicitante, está animada a sustentar razões para que o registro se efetive. Eu quero registrar isto. O Tício não está mais interessado, mas eu estou muito interessado nisso. No sistema anterior, ela não tem o que fazer. Não há como fazer. Já aqui, no novo sistema, ela pede a sua admissão no processo com status acercado de um litisconsorte. Essa é a história. No sistema anterior era absolutamente impossível. O terceiro não era admitido antes da sentença. Agora, sim, não me parece que seja inadmissível. Olha o meu interesse. Eu sou coadquirente desse imóvel. O Tício não quer mais saber de nada. Ele era meu noivo, nós compramos juntos esse imóvel. Agora ele desmanchou o noivado. E eu vou ficar... Ele não está querendo que se registre, até o contrário. Quanto menos tiver em comum, melhor para ele. Só que eu quero isso aqui para mim. É uma hipótese, né? Hipótese da vida, né? Pode correr. Então me parece que aqui já se pode. Isso é uma coisa... Claro, eu volto a dizer,
Eu não conheço nenhuma decisão ainda nesse sentido, mas se nós não fomentarmos na doutrina essa possibilidade, isso demorará a ser admitido. E isso é um benefício. O interesse da parte aqui, o interesse do adquirente, justifica. Outro exemplo. Neste mesmo quadro anterior, só que aparece aqui o Melville. O Melville tem um contrato particular que ele fez com o Tício e com a Semprônia para adquirir esse imóvel, compromisso de compra e venda. Então ele está aguardando o registro da aquisição pelo Tício para a Semprônia para que ele registre depois o compromisso. Antes ele não tinha como entrar nesse processo na fase pré-sentencial. Agora ele pode entrar, mas não como litisconsorte, porque ele não tem interesse direto, próprio, no registro da compra e venda, mas tem-no quanto ao compromisso. Então ele pode entrar na condição de assistente dos dois primeiros interessados. Então, uma outra hipótese. Mais controversamente, a pergunta é, agora eu faço em forma de pergunta, acho pouco provável, mas não deixo de ver aqui perspectivas. Como sabem, isto aqui é matéria dóxica. Estou levantando questões das quais eu posso vir a arrepender-me das posições que estou adotando aqui. Eu quero deixar isso claro, é a primeira vez que estou cuidando disso. Imagine que Tício, na mesma situação hipotética, vai lá pedindo o registro da compra e venda, descobre que é um óbice que vai ser dificultosamente vencido. Pergunta o seguinte, ele pode, desde logo, denunciar o fato ao alienante, para que o alienante, que tem interesse em ver esse registro realizado para não ser prejudicado, também ingresse eventualmente ele no processo, uma espécie de denunciação ali de um terceiro que, embora seja alienante, tem interesse que o registro se faça? Parece-me que sim. Se numa primeira visão, não é? Dá a impressão que sim. Então, há uma amplitude com essa possibilidade interventiva do terceiro no novo processo de dúvida. O desfecho do processo ou recurso da dúvida, ou seja, a sua disposição, é o de se registre ou não se registre um dado título. É isso que se busca, não é? Quando eu apresento o Tício aqui, apresenta um título a registro, ele quer que se registre. E como é que se desfecha ou se desata esse processo? Se desfecha ou desata com a determinação de que se registre ou não se registre o título. Muito bem. Avancemos. Vejamos quem chega aqui. Deve ser alguém importante. Doutora Aline Aparecida Miranda, nobre juíza aqui em São Paulo. Fez parte do concurso de que eu fui presidente, o 185. Seja bem-vindo. É um moço que está começando a estudar os registros públicos e tem um grande futuro nessa área também. Muito bem. Bom, dessa maneira, se o que se busca é registrar ou não registrar, uma dúvida não pode ser considerada parcialmente procedente quando eu digo não se registra, mas afaste argumentos. Imagina que são 4 argumentos, 4 fundamentos pelos quais o doutor Rodrigo, o doutor Pedro, não, eu não vou, ou o doutor Valdecir, porque hoje faz falta aqui, né? Não registra esse título, não posso registrar, porém, diz o juiz, 2 dos fundamentos alistados eu rejeitaria. Aí julgo a dúvida parcialmente procedente. Mas, espera um minuto. Qual é a disposição? O senhor vai mandar registrar em parte? Claro que não vai mandar registrar em parte nesse caso. Então a dúvida continua sendo inteiramente procedente. Os fundamentos é que não são. Mesma coisa, aproveitando a presença aqui da doutora Aline, imaginemos que alguém peça um despejo por 2 fundamentos. Falta de pagamento e alguma outra coisa qualquer, descumprimento de contrato produtivo. Ela rejeita por um dos fundamentos, mas concede o despejo por outro. Ela julga a ação parcialmente procedente para decretar o despejo ou julga a ação procedente inteiramente para decretar o despejo? Qual era o pedido? A procedência ou a improcedência é pelo pedido, não pelo fundamento. Então, a mesma coisa aqui. Portanto, eu leio o texto. Uma dúvida não é parcialmente procedente, ou por outros termos, não é parcialmente improcedente, tanto faz, porque às vezes ocorre isso. Alguns falam em parcial procedência, outros falam em parcial improcedência. Quando se rejeita parte dos fundamentos alistados para a recusa registral. A dúvida é aí procedente por inteiro, porque se mantém a denegação do registro perseguido. Pode haver, entretanto, aqui é outra história, parcial procedência da dúvida. Quando? Essa é uma situação conjectural. Eu passei por algum tempo na vara de registro, outro tanto
como assessor do corregedor em 2 temporadas, em Nilo Tempore, e agora, mais recentemente, no biênio no Conselho. Nunca vi um caso como esse que eu estou falando, mas teoricamente é possível. Ou seja, qual é a situação? O título ostenta mais de um objeto inscritível. E parte deles admite o registro perseguido. Por exemplo, uma escritura compreende 2 negócios jurídicos. Uma da ação e uma, tem um A aí antes do... A uma da ação está errado esse A. E uma doação e uma da ação em pagamento. Ambos recusados pelo juiz de qualificação registral. Recusa os 2. Suscitada a dúvida, eu vejo que a doação comporta registro. Precisa de uma dúvida unitária sobre 2 negócios. Perfeitamente possível, sobretudo no processo administrativo. Ele nega os 2, quer os 2 registros. Uma pronotação só do título, nega os 2, e o juiz depois admite que um deles comporta registro. Nesse caso, ele é parcialmente procedente. Sabe como a hipótese mais possível agora? O da permuta. Com a tese do Conselho de que é possível cindir, isso pode ocorrer, uma parcial procedência da dúvida. Bom, a matéria, volto a dizer, extremamente conjectural e que talvez sociologicamente seja muito ou inteiramente rara. Atrás, em aulas anteriores, eu deixei lançada uma pergunta muito assemelhada a essa que faço agora. Por que, isso aqui é um tema complicadinho, tem suas sutilezas. Por que pode o juiz dos registros, no processo de dúvida, apontar motivos ex officio para denegar o registro solicitado, certo? Mas não pode superar fundamentos da recusa registral com os quais concordou o suscitado. Vamos ver de novo a hipótese aqui para ficar caracterizada. Eu apanho um título. Isso aconteceu, por exemplo, um caso rumoroso na vara de registros, quando eu auxiliava na vara de registro. Houve uma suscitação de dúvida e estava lá 3 fundamentos, nenhum deles correto. Era manifesta a incorreção desses fundamentos. Tanto que a promotoria pública atuante no caso disse, olha, isso é um absurdo levantar dúvida com essa, objetar ao registro com base nisso. E aquilo causou uma impressão, porque eu sabia que o cartório era muito bom, disse, alguma coisa aqui está errada. Quando eu vou examinar, estava lá um fundamento grave ali que havia passado despercebido. Eu quero crer que o cartório agiu de boa fé, mas depois, com o tempo, se descobriu que em algumas situações o cartório agia, na verdade, digamos assim, maliciosamente. O quê? Levantava algumas coisas bobas e escondia o verdadeiro motivo. Porque depois podia defender-se dizendo que o juiz mandou registrar. Esse é sempre um problema que tem que ser visto. O juiz tem que estar atento para esse tipo de manipulação, não é? Uma simulação de processo. Então é possível. Agora, a questão é que diversamente se discute se também é possível que num caso em que a parte concorde com o fundamento da recusa, o juiz também supere esse fundamento. Essa é a discussão. Se ele pode, nos 2 casos, controlar de ofício. Se nós admitirmos que o juiz requalifica, que é o que eu tenho dito que não requalifica, o juiz apenas revê, se nós admitirmos que o juiz requalifica, é possível. Mas, a meu ver, o juiz não requalifica. Agora vamos ver quais as razões dessa minha resposta. Quero, por uma questão de honestidade intelectual aqui e lealdade com o meu grande amigo e a quem tanto devo, Dr. Narciso Orlando Neto, dizer que ele se opõe a esta minha posição, sobretudo na segunda parte. Ele acha que, de ofício, o juiz pode examinar argumentos com os quais já tenha concordado, ele é contra a decisão de prejuízo da dúvida. O juiz dos registros, expressão que compreende também os órgãos judiciais colegiados, como eu tenho observado, exercita a função de fiscalização dos registros públicos. Por isso, ainda que um dado óbice legal não tenha sido desfiado pelo registrador, pode o juiz dos registros reconhecê-lo propter officium, em defesa da segurança jurídica e do interesse público. Aqui eu faço um parênteses, essa minha afirmação é um pouco duvidosa em relação ao colegiado. Propriamente dito, nós teríamos que, no caso de São Paulo, por exemplo, entender que o Conselho tem função de fiscalização dos registros. Em rigor, não tem. Quem tem função de fiscalização é um dos integrantes do Conselho, que é o corregedor. Mas, em todo caso, fique aqui como uma alusão genérica.
Porque, em geral, o juiz de primeiro grau, este tem, não há dúvida. Então, por que não pode o mesmo juiz, que é o fiscal, suplantar fundamentos equivocados de recusa do registro, se com esses fundamentos equivocados, concordou o apresentante? Essa é a nossa hipótese. A razão é muito simples, a meu ver. Ao passo em que a defesa do registro é diretamente do interesse público, vocês lembram que eu tenho afirmado que o registrador é o grande custódio do interesse dos terceiros. Ele é que exerce o contraditório em defesa dos terceiros. E o juiz, na verdade, quando se ocupa de julgar os processos de dúvida, de algum modo, passa ele a custodiar esses interesses do terceiro por ser ele fiscal do registro. Então, o registro é diretamente, a defesa do registro é diretamente de interesse público primário. A realização ou não de um novo ato registral positivo é de interesse particular. Esse é o ponto. Enquanto ele defende o registro, a realização de um ato novo no registro, que é aquele postulado pelo solicitante, não é de interesse geral, é de interesse particular. De maneira que o apresentante do título é o dominus desse interesse particular registral. Tanto é que ele pode desistir. Ele pode desistir do registro, pode desistir da dúvida. Não quero mais que julgue. Em alguns casos, eu até digo por que ele faz isso. Ele sabe que o fundamento não está bem lançado, mas prefere não correr riscos. Essa é a questão. Eu vou dar um exemplo aqui que é altamente controverso. Aqueles que acompanharam a minha trajetória dissidiosa no Conselho Superior da Magistratura, no biênio passado, sabem que eu sempre me opus a essa norma que está no grande Código do Extrajudicial de São Paulo a respeito da apresentação da CND, dizendo que a norma diz que é inconstitucional, é um reconhecimento inconstitucional indireto por meio administrativo. Eu sempre me opus. Alguns preferem pagar, preferem concordar com a exigência, porque alguns registradores continuam exigindo, apesar da regra. E a parte, embora pudesse se valer de uma posição dominante no Conselho, fala, não quero correr riscos, porque amanhã depois vai que o fisco me cobra, eu vou ter que pagar esse valor, eu prefiro pagar já agora. Então, poderia escolher. Isso é um direito da parte, é disponível isso. E por isso é que não cabe ao juiz, ele, decidir pelo que é do interesse da própria parte. O juiz não está em defesa do interesse geral, ele está, na verdade, estaria fazendo a função de um defensor da parte. Então, esse domínio, eu falei no dominus, né, o titular dessa posição, corresponde ao princípio da rogação. E não apenas diz respeito à iniciação do processo registral, senão que abrange também as disposições referentes a todo o caminho da registração até sua culminância. Parece que no final de semana, em um dos cursinhos aqui da capital, houve uma grande discussão sobre esse tema. Se uma vez pedido o registro, seria possível desistir dele, ou se então, com desistência ou não, o registrador, por impulso oficial, deveria proceder ao registro. Parece-me que não. A rogação, ela não é um ato instantâneo. Ela dá início, mas prossegue até o final. Como o princípio da demanda e do dispositivo no processo judicial. É a mesma coisa. Com as suas características de concordância ou não em determinado caso, porque se trata de uma lide. Num processo administrativo isso não se põe. De maneira que o apresentante é livre de acolher ou não os motivos pelos quais o registrador objeta o registro pretendido. E se os acolhe, não é dado ao juiz desestimá-los de ofício. Aqui eu observo algo importante para que nós repensemos muito a função do registrador. E com ela, a do juiz que revê a legalidade da sua atuação. Não há função jurídica mais próxima da de um juiz do que a função do registrador. Isso há mais de 15, 20 anos, quando comecei a estudar, aliás, já faz mais tempo, foi em 1991 que eu comecei a estudar o tema da prudência jurídica. E dentre as primeiras ideias que me ocorreram, foi de pensar na minha própria função, e eu percebi que a minha função estava situada entre, de um lado, o registrador e do outro, o sacerdote. Eu disse, olha, são três profissões muito curiosamente próximas. Sacerdote com a vantagem que eu não tenho de julgar de internis. Caberia a ele julgar moralmente, não é? Tanto que o sacramento da penitência faz isso. E o registrador com um certo déficit por não poder julgar por equidade.
O juiz no meio termo. Eu não vejo função jurídica, porque a do sacerdote não é jurídica. Eu não vejo função jurídica mais próxima da de um juiz do que a função do registrador. Registrador e notário fazem parte do que Monastério Gali designou magistratura da paz jurídica. E o juiz, faltou o artigo aqui, e o juiz poderia assim integrar a magistratura da guerra jurídica. Ou seja, aqueles, registrador e notário, previnem. Os juízes remediam, reparam, reprovam, reprimem. Notários e registradores consertam com C. Juízes consertam com S. Essa é a coisa. Uns notários e registradores fazem o conserto com C. Os juízes o que fazem? Consertam com S, quando o dano já se realizou. Todavia, o registrador, a meu ver, está mais próximo do juiz do que o notário. Porque o notário tem exatamente as funções do cavere, ou seja, da precaução, de prevenir, de ver ao longe, de orientar, de aconselhar. Funções que o registrador e o juiz não têm. Da mesma forma que o juiz de comum não age de ofício, o registrador tampouco. Agir de ofício importaria muitas vezes em dois riscos: o da perda do equilíbrio entre as partes e o de parcialidade, para não dizer mesmo de ser partial, ou seja, o registrador se tornaria parte e deixaria de ser um registrador dotado do predicado de imparcialidade. Por isso, são pouquíssimas as exceções que se abrem para a atividade oficial do registrador e do juiz dos registros. Isso ele não deve, efetivamente, oficiar em defesa da parte, mas sim deve oficiar em defesa da segurança jurídica, porque aí, nesse caso, ele defende, ou seja, a atuação dele é pró-societate. E aí se justifica. Tutela oficiosa da sociedade. O caráter administrativo da dúvida registral inibe ordinariamente a interposição de recursos extraordinários. Eu me refiro ao extraordinário stricto sensu e ao recurso especial. Mas restaria ainda considerar se contra o acórdão de uma apelação no processo de dúvida caberia, em trilha administrativa, o desafio de algum recurso, além, por evidente, do recurso de embargo de declaração, e onde caiba também desse recurso expansivo, não é? Na votação majoritária, naqueles casos em que o apelo seja julgado como deve por 3 desembargadores. São Paulo se julga por 7 e não cabe recurso expansivo. Não seria implausível, nesse quadro, cogitar da admissibilidade de recurso administrativo dirigido ao Conselho Nacional de Justiça. Eu me permito contar aqui um fato que se passou em ambiente, de certo modo, público, mas não aberto, porque quando a ministra Nancy Andrighi, para grande honra minha, convidou-me para cooperar com a Corregedoria Nacional de Justiça, das primeiras perguntas que ela me fez, uma era se nós deveríamos admitir recursos contra os acórdãos das dúvidas, uma vez que não há previsão de que eles se encerrem nas instâncias locais, esses recursos. O processo de dúvida não está dito que se encerra ou que não se encerra. O Supremo não conhece, em geral, dos recursos extraordinários. O especial também parece incabível, mas poderia cogitar-se do administrativo. E eu respondi a ela, disse, ministra, sou franco em dizer, se a senhora quiser de vez causar aqui uma apoplexia da Corregedoria, a senhora aceite esses recursos, porque só em São Paulo serão por mês aí 40, 50 recursos, só de São Paulo. Quanto ao Brasil inteiro, nós teremos 300 recursos aqui por mês, num volume de coisa que a Corregedoria Nacional tem uma tarefa imensa, uma faina extraordinária de serviço. Então ela preferiu não fazer essa inovação. Agora, teoricamente é possível. Eu observei que a plausibilidade teórica dessa admissão aparentam opor-se 2 considerações que eu faço aqui. É de que isso não se acomoda à praxis, ou seja, não há praxe. Seria uma novidade, teoricamente possível, volto a dizer, mas que é novidade. Segundo, o volume de possíveis recursos é previsivelmente oneroso para o funcionamento do Conselho.
Não creio que fosse cômodo para um conselho já assoberbado de trabalho, muita coisa que vai lá para os conselheiros e para a corregedoria, ainda assumir essa tarefa altamente complexa de reapreciar e redecidir os processos de dúvida. Já vai para além de uma década a provocação de um tema: qual o futuro da dúvida registral? Essa matéria eu tratei pela primeira vez na cidade de Ribeirão Preto, num seminário que houve lá, o congresso, não me lembro quem que promoveu, não sei se foi a Arispe mesmo, e público muito grande, e o tema era exatamente esse: o futuro da dúvida registral. E a pergunta é se ela tende a fragilizar-se quanto aos títulos de origem judicial. E a minha previsão era, o meu prognóstico, felizmente falhou, era de que ela tenderia a debilitar-se, pelos motivos que eu vou apontar aqui. Mas isso ainda não ocorreu. Sem embargo, há o risco de que isto ainda ocorra. E a segunda indagação tem um motivo pontual. Consideremos um exemplo aqui. Suponhamos que um juiz, em um dado processo contencioso, ordena a averbação de uma penhora. O registrador entende, por sua vez, que não cabe essa inscrição porque nela haveria um vício de consecutividade ou de especialidade, etc. Pois bem, o título regressa às mãos do apresentante, que tem alguns caminhos a eleger. Esse é o ponto. Primeiro, afeiçoa seu entendimento do registrador e torna turqueste. Ou seja, o registrador diz que não pode, ele pega o título, leva para casa e acabou o problema. Segunda hipótese, ele requer a citação de dúvida, o que no estado de São Paulo é um pouco complicado esse tema, mas para os outros estados a dúvida cabe em qualquer circunstância, seja de averbação, seja de registro. Uma outra hipótese, ele ajuiza um procedimento judicial autônomo de averbação dessa penhora. Por exemplo, um mandado de segurança, ou uma demanda de obrigação de fazer. Uma outra hipótese. Quarta hipótese, ele regressa ao juízo da causa e postula que ali se aprecie e decida acerca da recusa do averbamento. Notem que é interessante, isso é um histórico um pouco da lei de registros públicos. Num primeiro momento, entendia-se que a regra do artigo, não sei se é 203 ou 204, que fala que o uso da dúvida não impede o processo contencioso, etc., entendia-se que isso significava, depois de julgada a dúvida, eu poderia me valer do processo contencioso. Mas o Superior Tribunal de Justiça, a meu ver, com uma compreensão melhor desta norma, entendeu diversamente. Diz, nada impede que eu use de maneira concomitante. E até antes da dúvida. Ele tem razão. E mais do que isso, por meio de uma decisão interlocutória. Não há necessidade de ser sentença. A norma não fala em sentença. O resultado é muito mais cômodo. Imaginemos o seguinte, o juiz, num processo, vamos pegar o processo de família. O juiz expede o formal de partilha, sucessão. Pede o formal de partilha e isso vai a registro. Quando chega lá, o registrador diz, não posso registrar porque isso assim, o herdeiro tal não foi contemplado, etc. Então tem todo esse tipo de coisa. Ou seja, o interessado pode levar o título para casa e se conforma e vai sanear o título. Pode requerer a citação de dúvida. Pode impetrar eventualmente um mandado de segurança contra essa decisão. Ou pode, muito praticamente, regressar ao juiz do processo e ali dizer, senhor juiz, esse pessoal do registro pensa que manda até no senhor, na hora que nem título seu querem registrar. E aí o juiz decide interlocutoriamente, ele decide uma questão de registro. Mal ou bem, não importa, pode ser que ele tenha razão, pode ser que não tenha, não vem ao caso. Precisa ser muito mais prático, muito mais rápido, em princípio, e psicologicamente mais persuasório, porque juiz nenhum gosta. Eu já contei essa história aqui, eu vou repetir, até porque nós temos casos aqui de gente que só assistiu 4 aulas dessas 77, então não custa repetir. Quando eu era juiz lá em Sertãozinha, comarca onde hoje pontifica o meu estimado amigo, o juiz Nemércio Marques, eu era juiz único da comarca. E um belo dia apareceu lá um título judicial que tinha sido recusado. Uma carta de arrematação, alguma coisa assim. E aí vem o titular. Naquele tempo, os cartórios extrajudiciais é que faziam o serviço judiciário também. Então, era comum assim. Então, o Clóvis Vassimon, que era do registro de imóveis, e é muito bom registrador, diga-se de passagem, respondia pela Corregedoria Permanente, Júri e Menores. Portanto, trabalhava ali no fórum junto com os outros. Aí vem o do outro cartório e disse, doutor,
Imagina que recusaram o cumprimento desse título seu. Não sabe com quem estão lidando, doutor. Só porque o senhor chegou agora na comarca, imagine que o senhor vai ceder a uma exigência dessas. Daqui o título, daqui. Olhei, está errado mesmo. Olha aqui, a nota devolutiva, vocês não assinaram isso, essa página não está rubricada, isso aqui assim, precisa corrigir. Ah, então tá bom, então vamos cumprir. Mas era mais rápido, não é? Então, aqui é que é a coisa que me parece que pode levar à diminuição dos processos de dúvida e à utilização preferente da via jurisdicional. Só que isso traz um manifesto inconveniente, que é a falta de uniformidade dessas decisões e a insegurança. Então eu tenho algumas vezes observado que o ideal seria que nós conseguíssemos, isso é via legislativa, espero que não surja por um ativismo judiciário, mas via legislativa, dar caráter jurisdicional ao processo de dúvida e competência absoluta para um órgão que o decida. De tal maneira que, então, agora sai como efeito de coisa julgada. E aí atrai recursos extraordinários, etc. Isso evita também um problema, porque às vezes vem de outras justiças, né, que se comportam de maneira diversa. Às vezes, pode vir da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, e às vezes tem vindo até com ordem de prisão, não é? Realizar tal ato com ordem de prisão. Isso se evitaria, de algum modo, se nós tivéssemos uma decisão jurisdicional e com competência absoluta para verificar as possibilidades, as questões de registro ou não registro. Vamos ver. Notem que neste caso que eu mencionei da decisão interlocutória, essa decisão, ainda que interlocutória, uma vez que ela tenha precludido, ou seja, que haja trânsito em julgado, ela é decisão jurisdicional prevalecente sobre qualquer decisão administrativa. Então, vocês imaginem isso, até porque, não é que eu imagine, eu vi um caso desse. O Conselho Superior da Magistratura de São Paulo, em uma gestão aí anterior, havia decidido que um determinado título não poderia ser registrado. Dias depois de uma decisão de um juiz substituto, ordenando que se registrasse. Decisão interlocutória. E aí até fui consultado, como é que eles podemos agir assim? Você registre? Chama a ordem jurisdicional, a ordem não está correta? Ou seja, ela não está formalmente em ordem? Como é que vão discutir agora a ordem judicial transitada em julgado? Uma decisão sobre o registro, examinou a recusa do Conselho, disse que o Conselho não estava certo. O juiz foi corajoso. Eu não sei se terá sido temerário, ou não, mas examinou a decisão do Conselho, não sei se está errada a decisão do Conselho, pode registrar sim. Pronto, examinou uma questão de registro. Não há como agora atuar diversamente. Então, mas isso causa um problema. Imaginemos que não convém nem mesmo para o Conselho. Eu queria lembrar que o Conselho é integrado pela cúpula do tribunal e mais os órgãos de direção, não é? Bom, o fato é que entre a prognose e a realidade contingente que haja de vir, não é? Há mais distância do que supõe a nossa vã filosofia. Nós costumamos fazer prognósticos muito bons, achei muita gente que tem utopias e que vai salvar o mundo graças a Ontem surgiu, por exemplo, uma lei aqui em São Paulo que se deve mudar a hora das coisas. Criou-se uma lei aí de orgulho, não sei das quantas, mais uma. Então, nós estamos sempre sujeitos a essas utopias. Mas, enfim, ou distopias. Há entre a prognose e a realidade contingente, muita distância. E eu lembrei aqui uma passagem da 7ª partida, do rei Alfonso X, sábio da Espanha, que era um homem realmente sábio. Advertência sapientíssima, como eu digo aqui. Diz ele assim, era o texto original, por isso parece estranho. Adivinança, tanto querer dizer, como querer tomar o poder de Deus para saber as coisas que estão por venir. Geralmente é assim. E por isso há 10 anos eu fiz uma previsão prognóstico que não deu certo. Ainda bem, mas enfim, ninguém mandou fazer prognóstico. Fazer prognóstico em coisas contingentes é sempre algo de adivinhação. E as mais bem urdidas prognoses em matéria de condutas contingentes não resistem à liberdade das ações humanas. A verdade é que nós podemos nos fechar em um local, fazer prognóstico, isso vai ser assim, vai ser assado. O resultado é que... Vocês já viram quando nós fazemos prognósticos de conversa? Quando temos um assunto importante, não, eu vou dizer tal coisa, quando me responder tal coisa, eu vou dizer tal. Aí na primeira resposta não é aquela que nós esperávamos, pronto, acabou todo o nosso projeto, não é? Bom, e com isto nós terminamos na aula de hoje o princípio da legalidade,
a correspondência com o tomo 2 do Registro sobre Registros, e eu, sem fazer, portanto, promessas para futuro contingente que nós desconhecemos, o que tenho só aqui é de agradecer o passado. Passado e o presente. E agradecer muito, muito, efetivamente, e de coração, o estímulo que me dão os alunos presenciais e os alunos da via eletrônica. Eu ganhei nestes 2 anos, são 77 semanas que nós estamos aqui dando aula, só faltamos uma aula, sempre 2 aulas, no final do ano, entre o dia 24 e o dia 31 de dezembro. Nos demais sempre houve aulas, gravadas ou não. Nesses 2 anos, eu quero crer que, apesar das minhas falhas, apesar das minhas deficiências óbvias que eu não preciso comentar, eu atingi o melhor do meu pensamento em matéria registral. Eu próprio, às vezes, digo, olha, eu cheguei mais longe do que eu merecia e do que eu podia. E se eu, na verdade, consegui chegar a isso, foi exatamente pelo ânimo, pelo estímulo que me propiciaram os alunos presenciais e os alunos da via eletrônica. Eu recebo diariamente manifestações muito generosas desses meus alunos, dos quais muitos hoje tenho na conta de discípulos, o que é um motivo de muita honra para mim. Então eu tenho muito que agradecer. E esses livros, tanto o tomo 1º como o tomo 2º, são o resultado de uma obra efetivamente comum. Há uma solidariedade. Em rigor, eu devia ter dito Ricardo Dipp e outros. Tamanha a nutrição que recebo de um verdadeiro acicate de ânimo e de perguntas. Muitas vezes são perguntas, são questões que me trazem, são observações, são entendimentos, às vezes até divergentes do que eu sustento, mas que me permitem repensar certos assuntos. Outras vezes são simples estímulos de que todos nós temos necessidade. Como é bom receber de vez em quando um tapinha nas costas, desde que não seja a temível adulácio. Porque eu hoje estou convencido de que, para uma vida intelectual, o pior dos vícios é a vaidade. O dia que alguém for tomado de vaidade, ele propriamente começa o declínio da vida intelectual. Então eu temo a vaidade mais que tudo na vida intelectual. Sou, portanto, muito grato aos meus discípulos e alunos pelo muito que contribuíram para os resultados que estamos deixando aqui para as gerações futuras. Eu não tenho grandes expectativas de que essas ideias produzam efeitos de maneira imediata. É muito normal, eu me lembro que uma vez, com que eu vou encerrar a aula rapidinho, só para contar desse aspecto, eu me lembro que uma vez eu fui assistir a aula de um professor estrangeiro, era um professor argentino, fez uma belíssima exposição, e no final da aula eu percebi que ele estava dizendo o que nós também estávamos dizendo. Era muito semelhante. E eu fui conversar com ele e, em determinado momento, eu disse, olha, foi muito bom que o senhor tenha vindo e que tenha dito coisa que nós estamos dizendo. O pessoal aqui, outros que vieram, saíram aqui admirados. Ele falou assim, isso tem uma razão de ser. Quando vem alguém de fora, um estrangeiro, e fala, nós damos mais valor do que o de casa, porque os de casa conhecem os nossos defeitos. Os de casa conhecem, como conhece a gente muito de perto, sabe, isso aqui sempre com essa coisa, é um chato nisso, é um chato naquilo, é um obcecado por isso aqui e tudo mais. Agora vem alguém de fora, fala, sobretudo em língua estrangeira, nós damos muito valor. De modo que eu acho que exatamente porque estamos fazendo uma doutrina hoje, essa doutrina não tem a suficiente distância ainda de uma leitura apolítica, ou seja, apassional, que não confunda, por exemplo, posições que muitas vezes são transitórias a respeito de assuntos do dia a dia com doutrina. Então, fecha-se, clausura-se a possibilidade de uma investigação doutrinária, até para corrigir os eventuais erros, e possivelmente haverá muitos a corrigir, a retificar, a pensar melhor, a endireitar certos aspectos, contribuir para a tradição, isso é que contribuir para a tradição, retificar o legado, esse é o aspecto dinâmico da tradição. Até para isso é necessário que se vença a paixão do momento. E muitas vezes, quando nós tomamos uma posição determinada em matéria político-institucional, isso interfere com uma certa antipatia para não quero nem saber o que é. Porque sempre se imagina que por trás da posição doutrinária haja também uma contaminação política. Mas o tempo supera isso. E quando se superar, quer dizer, usando uma expressão do meu tempo de moço, Jean Madiran dizia, demain le pape, amanhã o Papa. E é isso mesmo. Demain, a doutrina.
Ou seja, vai se voltar à doutrina. E então eu espero que, a exemplo do que ocorreu, por exemplo, com o tema da qualificação, que foi primeiramente rejeitado como uma novidade que não convinha, isso no final da década de 80, depois se tornou uma tópica. Não? Hoje em dia a qualificação é tratada sem sequer saber qual foi a origem do tema, da discussão. De tão natural se tornou. Eu penso que esse livro vai poder, essa série de livros vai poder servir para isso. E lá à frente, senhores que, pela ordem natural das coisas, devem me sobreviver por muitos anos, vão de lembrar-se de que cada um dos senhores deu, e aquele pessoal que nos assiste também pela via eletrônica, cada um dos senhores deu uma contribuição importante para essa obra. Ou seja, eu apenas talvez tenha sido alguém que, com a petulância de escrever aquilo que muitos pensaram. Então fica aqui o reconhecimento e a minha gratidão pelo que fizeram. E esperemos que esse nosso curso progrida e que continue. Vamos ver por quanto tempo vamos continuar, não é? O fato é que cumprimos 2 anos, não é? Chegamos aqui à aula 77, o texto escrito eu estou ultimando 97 agora, não é? Acho que 96 foi publicado ontem. É muita coisa. Mais coisa do que eu podia, essa que é a verdade. Bom, vamos lá aos sorteios. Qual foi o número de compartilhamento, sabe? Bom, dos sorteados do EAD, Dr. Fabiano Lupino Micas, primeiras impressões sobre a lei 12.465. E usucapião coletivo e desapropriação judicial, Dr. Evandro Messias Ferraz de Oliveira. Meus parabéns a ambos. Sorteados no compartilhamento, doutora Carolina Roberto, lá de Bacabal. Essa aqui tem uma sorte danada, toda hora é sorteada, né? O livro do doutor Vicente é uma excelente moça, só. Está fazendo um curso lá de pós-graduação em Portugal, apesar da dificuldade, mãe de família, tendo um cartório e dedicando-se muito dedicada aos filhos e tudo, e uma moça excelente, gosto muito dela. E o doutor Luciano Machado, o livro Registro de Imóveis Princípios, tomo 1. E na semana que vem vamos ver se conseguimos trazer o tomo 2 para um sorteio aqui, quem sabe. Quero também dizer, para encerrar a nossa aula, quem sabe já aproveito para cobrar um vademecum aqui dos organizadores para sortear, para observar que a editorial Lepanto, que são associados o doutor Conde Júlio Chagas e a doutora Amanda Gil, está também preparando o relançamento, na verdade, 2ª edição, de uma obra valiosa do Dr. Volney Corrêa Leite de Moraes Júnior, meu saudoso amigo, a mais rápida cabeça retórica que eu conheci dialética que eu conheci, não retórica, dialética, que eu conheci no Tribunal de Justiça, e ao qual o livro eu dei uma pequena colaboração. Crime e Castigo, Reflexões Politicamente Incorretas. Deve ficar pronto aí mais ou menos uma semana, 10 dias, né? E eu acho que para aqueles que querem pensar sobre direito penal e sociologia criminal, essa é uma obra que também, pela parte do Volney, não pela minha parte, mas pela parte do Volney, por motivos que a seu tempo eu poderei justificar. Agradeço a administração aqui da Unigistral, que tanto se empenha pela realização dessas aulas, em particular para a Graziella, e a valiosíssima equipe técnica, que tem se esforçado muitíssimo para o êxito desta nossa transmissão. Muito obrigado e até a semana que vem, se Deus permitir.